Durante a Convenção do Direito das Mulheres, que ocorreu em Ohio, nos Estados Unidos, no ano de 1850, esta mulher, Sojourner Truth, ela disse as seguintes palavras após ouvir um discurso de um clérigo que defendia que as mulheres não eram capazes de serem independentes por sua fragilidade e que as mulheres ainda carregavam consigo a sina de serem responsáveis pelo pecado original. Esta dama altiva levantou do seu lugar e tomou o púlpito e fez o seguinte discurso: aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir em carruagens e devem ser carregadas para atravessar valas e que merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens ou saltar sobre poças de lama e nunca me ofereceram melhor lugar algum. E eu não sou uma mulher? Olhem para mim, olhem para meus braços. Eu arei e plantei e juntei colheita nos celeiros. E homem algum poderia estar à minha frente. E eu não sou uma mulher. Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto como qualquer outro homem, desde que tivesse oportunidade para isso. E suportar o açoite também. E eu não sou uma mulher. Eu pari 13 filhos e vi a maioria deles ser vendida para a escravidão. E quando eu clamei com a minha dor de mãe, ninguém a não ser o Senhor Jesus me ouviu. E eu não sou uma mulher. Daí eles falam dessa coisa na cabeça, como é que eles chamam? Nesse momento alguém da plateia chega e fala assim, intelecto. Isso. E isso, querido. O que isso tem a ver com o direito das mulheres e dos negros? Se o meu copo não tem mais que um quarto e o seu está cheio, por que você me impediria de completar a minha medida? Daí aquele homenzinho ali de preto diz que a mulher não pode ter os mesmos direitos que o homem porque Cristo não era mulher. De onde o seu Cristo veio? De onde o seu Cristo veio? De Deus e de uma mulher. O homem não teve nada a ver com isso. Se a primeira mulher que Deus fez foi forte o suficiente para virar o mundo de cabeça para baixo por sua própria conta, todas estas mulheres juntas aqui devem ser capazes de consertá-lo, colocando-o do jeito certo. E agora elas estão exigindo fazer isso. E é melhor que os homens as deixem fazer o que elas querem. Depois disso, ela diz, agradecida a vocês por me escutarem. E agora a velha Sojourner não tem mais nada a dizer. 1850. Nos Estados Unidos, estava pegando fogo, como se pode ver, a questão dos direitos das mulheres. No Brasil também. A gente tinha passado pela independência do Brasil e o Brasil começava a se firmar como uma nação. E uma nação que estava em perigo por conta de uma guerra que se desenvolvia no território brasileiro. Uma guerra que ficou conhecida como a Guerra do Paraguai. Os exércitos paraguaios avançavam, os exércitos brasileiros atacavam e o conflito tomava conta daquela região. É lógico que havia toda uma ideia de uma construção de um ideário de nação a partir da defesa da pátria dentro desse conflito. E o governo utilizou muito da propaganda para criar esse sentimento de nacionalidade da nação brasileira e utilizou da guerra como esse instrumento. Então a propaganda para essa guerra, ela rodava o país com notícias das atrocidades feitas pelos paraguaios, falando das disputas territoriais, incitando os brasileiros ao combate. Essas notícias, em 1865, só 15 anos depois desse discurso da Truth, chegou no ouvido de uma jovem que nasceu na região dos Inhamuns. Tem uma parte que diz naquela época não pertencia ao Estado, outros dizem que era. Foi lá que nasceu Jovita Feitosa. Jovita Feitosa, aqui em Fortaleza tem uma avenida enorme com o nome dela. É engraçado que muita gente não sabe que Jovita não é um homem em si, uma mulher, ou melhor, uma menina. Vos apresento Jovita Feitosa. Jovita Feitosa ouvia aqueles
relatos da guerra, ouvia falar dos ataques cruéis que nossos vizinhos paraguaios faziam e que vitimavam principalmente mulheres e crianças, e aquilo revoltou a jovem moça do interior do Ceará, a jovem sertaneja. Aquilo a tirou do sério, tanto que ela deixou de morar na casa do pai aqui no Ceará e foi morar na casa do tio. Lá no tio, ela teve uma ideia. É lógico que numa época em que não se existia ainda a ideia da cidadã brasileira, ou a mulher com direito de voto, ou com muitos direitos, que vivia subjugada ao marido ou ao pai, era praticamente impossível uma mulher se alistar no exército. E essa era a vontade de Jovita. Jovita, ela foi alimentada por esse ideal da defesa do exército e dessa nação que deveria ser defendida. Jovita fugiu de casa, ela cortou seus cabelos, ela tirou os brincos, ela se livrou dos vestidos e todos os artifícios da feminilidade. E ela, com 16 anos, partiu para se alistar nos Voluntários da Pátria. Nessa época, o governo brasileiro ele já estava fazendo essa campanha nacional chamada Convocando as Pessoas, os jovens, os homens, para combater esse inimigo. Ele fazia propaganda porque já vinha uma gradual decrescente na taxa de inscrições para a guerra. Jovita foi uma dessas pessoas que entrou nesse programa, chamado Voluntários da Pátria. Quando ela chegou lá, cabelo cortadinho, sem brinco, magrelinha, os seios praticamente inexistentes por causa da faixa apertada que ela colocou, Jovita facilmente passava por um menino. E como eles estavam aceitando todo mundo, é lógico que ela se inscreveu. Algumas pessoas no exército já começaram a desconfiar daquele menino de gestos delicados, mas aquele menino seria muito jovem, ele é tão franzino, ele não tem jeito de homem, ele não tem nem barba ainda. Mas na urgência da guerra ela acabou passando. Dizem, e adoro essa história, porque eu gosto das histórias quando elas já começam a se misturar com mito e acabam virando romance, que é muito o que aconteceu com Jovita Feitosa. Jovita já estava no exército, enganando todo mundo, assim diz a fala. Quando ela foi em uma feira. Quando ela foi na feira, uma senhora que estava fazendo lanche olhou assim e achou aquele jovem com formas arredondadas. Era um jovem que tinha trejeitos delicados, mas de uma feminilidade que levantava suspeita. A mulher ficou desconfiada, começou a observar as mãos finas, os dedos longos de Jovita. Começou a olhar para o rosto, a pele lisa, sem nenhum sinal de pelos. Ela começou a olhar para os olhos, buscou o pomo de Adão, pescoço limpo. Ela foi subindo e olhou na orelha. Quando ela olhou na orelha, ela viu lá, ó, aquela marquinha do furo de um lado. Mas será? Pensou a mulher. Ela olhou logo do outro. E o outro furo. Na mesma hora a mulher disse: ah, tá aí que eu sabia que não era. Não era um rapaz, só podia ser uma moça. Quando ela falou isso, pronto. Aquilo que muita gente passava, já foi logo dito. O exército ficou numa situação assim: meu Deus do céu, fomos enganados por uma criança, uma menina de 17 anos. Mas Jovita, quando foi chamada na sala do comandante, falou com tanta presteza, falou com tanta paixão do desejo de proteger sua pátria, que balançou aquele comandante. E como o exército já estava com falta de homens, eles viram na coragem daquela garota uma oportunidade única de encontrar a voz perfeita para atiçar a vontade masculina pela batalha. Eles promoveram Jovita a segundo sargento, deram um uniforme, lhe deram armas e lhe prometeram que depois que ela falasse, viajasse propagando as maravilhas do exército brasileiro, chegaria a vez de pegar o vapor e ir para o campo de combate. Jovita, alimentada por essa esperança, começou a viajar por várias cidades. Onde ela chegava era um frisson, jornalistas, chegavam pessoas, os prefeitos faziam festas, todo mundo queria conhecer quem era aquela guerreira, aquela menina que tinha vontade de defender a pátria, a nossa Joana d'Arc,
brasileira. Nesse instante, a vida da Jovita virou uma festa. Ela, que era uma menina simples, começou a conviver, e era fotos, e era tudo. Mas mesmo com esse luxo todo e essa alegria que ela estava vivendo, ela não se contentava, ela queria e pedia para ir para a guerra. Mas quando terminou a turnê e chegou a hora dela embarcar, ela recebeu do comandante a triste notícia, que ela não poderia ir para a guerra, porque afinal, guerra não é uma atribuição de mulheres. E que ela se desse por satisfeita de ir com o campo de enfermagem, porque ela poderia ir como enfermeira, mas como soldado, nunca. O que uma mulher vai fazer no campo de batalha? Ela vai atrapalhar a mulher feita para cuidar. Jovita ficou arrasada. Ela teve literalmente seu coração partido pelo exército brasileiro. Nessa hora, a história de Jovita se mistura. Agora já estão, de tantas pesquisas, já estão tentando buscar, né, os documentos oficiais, mas ainda assim tem muita especulação. Alguns dizem que aquilo foi tão triste que Jovita acabou atentando contra a sua própria vida. Outras pessoas dizem que ela ficou muito triste, mas que ela se conformou e ficou morando no Rio de Janeiro, capital do país. E lá conheceu um bonitão inglês que estava trabalhando na ferrovia, um engenheiro, e viveram um tórrido caso de amor. Só que terminado o contrato, o bonitão pegou as coisas, pegou o beco, como fala aqui no Ceará, foi-se embora e deixou a pobre Jovita lá, abandonada e de coração partido. Tão partido que ela pegou, aí começa a novela, olha só a novela. Dizem que ela pegou uma adaga e enfiou no coração, destruindo aquele órgão que tanta fazia sofrer. Sem mentira nenhuma, encontrei isso escrito. Já existe. É engraçado, porque sempre querem matar a mulher que foge da regra, né? Jovita, a gente já conhece 2 histórias da morte dela. No entanto, num jornal, eu encontrei um escritor que conta uma história diferente. Pode ser até a mais novelesca, mas é a que eu mais gosto. Jovita Feitosa, ela lutou e quando viu que não tinha saída, que ela não poderia ir para a Guerra do Paraguai, ela conversou com um amigo de armas e eles criaram um plano que ele ajudou ela a executar. Ela se casou com ele e, como era praxe na época, ela deixou seu nome e assumiu o nome do marido. E ela foi para a guerra. Dizem que na Guerra do Paraguai, quando os inimigos eles chegavam perto de uma determinada tenda hospitalar, surgia um vulto branco, um fantasma que cuspia fogo e que não errava um único tiro. Algumas pessoas dizem, e esse historiador também, diz que essa pessoa era essa mocinha aqui, Jovita Feitosa, que quando se casou, ela, olha só, ela entrou no corpo de enfermeiras, mas quando ela ouvia o calor da batalha se aproximando, ela abandonava os feridos, as ataduras, abandonava os medicamentos que tinha para dar e esquecia tudo. Ela corria e pegava o primeiro bacamarte que ela via e atirava nos inimigos, defendendo aquilo que ela acreditava. E algumas pessoas dizem que esse fantasma branco, essa jovem aqui, Jovita Feitosa. Nesse livro aqui, a Jovita Feitosa, ela foi uma vítima das leis do tempo dela, que impediu de que ela exercesse, né, a atividade que ela queria. No ano de 2012, e olha que eu nem sou muito dessas coisas do álbum, do patriotismo, mas no ano de 2012, a deputada Sandra Rosada, do Rio Grande do Norte, ela escreveu um pedido de um projeto de lei para que Jovita Feitosa entrasse nos álbuns desse livro, que é o livro dos heróis da pátria. E aí, no final da carta, né, do projeto de lei, ela escreve o seguinte: o livro dos heróis da pátria, depositado no Panteão da Pátria e da Liberdade, Tancredo Neves, destina-se ao registro perpétuo do nome dos brasileiros ou grupo de brasileiros que têm oferecido a vida à pátria para sua defesa e construção, com excepcional dedicação e heroísmo. Jovita Feitosa,
Deixou sua família e terra natal de forma voluntária para se juntar à luta em defesa do Brasil na Guerra do Paraguai. Seu desejo se frustrou, não por falta de coragem ou de perseverança, e sim por sua condição feminina. Esse sonho, esse desejo, indiretamente acabou custando-lhe a vida. A história, mesmo que breve, dessa brava mulher contribuiu certamente para o engrandecimento do espírito cívico da época e para a luta da emancipação da mulher brasileira. Por essas razões, o nome de Jovita Alves Feitosa deve figurar no panteão da pátria, razão pela qual eu solicito meus ilustres pares para a aprovação dessa matéria. E no ano de 2012, finalmente, Jovita Feitosa entrou para o panteão das grandes heroínas da pátria brasileira. Essa é Jovita Feitosa. É engraçado, né, que essas histórias, e muitas, às vezes a gente anda pelas ruas da cidade e a gente vê a história, como por exemplo no caso de Bárbara de Alencar, que é uma rua aqui de Fortaleza. Bárbara de Alencar, que é considerada a primeira presa política da América do Sul, ela que era monarquista, abolicionista, ela que ficou anos presa por festejar a vitória e a emancipação do Nordeste na Confederação do Equador. A gente tem mulheres que entram para a história, como Raquel de Queiroz, que está lá, né? Até hoje a gente pode encontrar ela marcas na cidade. Outras mulheres, elas acabam entrando nos livros de história, escritos às vezes por outras mulheres, como Sou Juné Tru, que aparece no livro da Djamila Ribeiro, e também no livro Lugar de Fala, e também no livro da Angela Davis, que também fala desse discurso épico de Sou Juné. Mas tem outras histórias que acabam ficando dentro da esfera do privado. Porque as nossas ancestrais diretas, por exemplo, a minha mãe, ela era uma mulher desbravadora e corajosa. Minha mãe vinha de uma família humilde e ela não tinha o direito, não conseguiu. A família dela era tão simples que ela não conseguiu uma vaga na escola pública, porque era um privilégio estudar na escola pública. No tempo da minha mãe, que hoje já está com 70 anos. Então, para ela conseguir estudar, ela teve que correr atrás e conseguir uma bolsa numa escola particular. E ela passava o dia todo trabalhando e estudar de noite, para poder ter acesso à formação educativa que ela sonhava. E minha mãe foi considerada uma revolucionária dentro da escola por conta de uma situação que para a gente hoje é super banal. A minha mãe, naquela época, na década de 60, ela ousou usar uma calça jeans. Isso mesmo, uma calça jeans. Porque antigamente, até um tempo atrás, as mulheres só podiam usar vestidos e saias. Então, minha mãe foi a primeira pessoa a aparecer de calças na escola. E não o suficiente depois dela usar uma calça jeans, ela ainda começou a costurar calças. E por conta disso, ela ficou falada na cidade. Então, é engraçado como essas pequenas revoluções que fazem parte hoje do nosso cotidiano, elas marcam essas lutas privadas de mulheres, que são do nosso ciclo mais próximo. E se a gente não contar essas histórias acabam se perdendo. Uma amiga me contou uma história, que é a história da bisavó dela. Espera aí que eu já vou achar aqui. E o nome da bisavó dela é Dona Bernardina. A Dona Bernardina veio para o Brasil num navio negreiro. Ela estava ainda na barriga, no ventre da sua mãe, uma mulher que estava escravizada. Mas quando essa mulher chegou ao Brasil e deu à luz essa criança nasceu uma criança livre, uma mulher livre, por conta da lei do ventre livre. Essa mãe, ela não sabia como ia criar essa criança, então ela recebeu uma proposta de uma mulher daqui do Ceará, que pediu a criança para ser criada por ela. A mãe não tinha ideia de como é que ia ser a sua vida, não tinha direito, tinha sido roubado o seu direito de fazer suas próprias escolhas. Naquele momento, ela decidiu que daria a criança para a mulher. Antigamente as pessoas até pediam as crianças e pediam para levar para casa, e essas crianças, quando chegavam lá, elas eram criadas e ficavam trabalhando como empregadas na casa. Poderia ter sido esse o destino de Dona Bernardina, mas não.
o destino nos surpreende. Aquela mulher adotou realmente a criança e assumiu e apresentou como filha. Ela foi educada, ela cresceu numa fazenda no interior aqui do Ceará. Ela aprendeu a ler e escrever um luxo, porque essa família já acreditava que o futuro seria a educação das mulheres. E essa foto aqui, ó, é a foto do dia do casamento dela. Ela se casou com esse aqui. Esse aqui era tipo um bonitão da época, tipo um Caio Blá, um sei lá, nem sei quem mais é o galã da agora, um Brad Pitt. Brad Pitt é velho, né? Mas todo mundo conhece a referência. Um galã português dos olhos verdes. Um dia eu contei essa história e uma senhorinha de 60 anos disse assim: ai, tá lascada, porque homem de olho verde não presta. Rapaz, eu não sei se é a experiência de vida, mas, ou se era a época, mas este galã do olho verde, que era príncipe, em pouco tempo depois se transformou num sapo, porque ele começou a atrair a Bernardina com Deus e o mundo. Porque naquela época, embora tenha alguns homens que ainda acham que vivam no século passado, começar a ir com todo mundo, traía Bernardina. E ela ficou injuriada com aquilo, ela ficou indignada. Ela dizia que não era obrigada a aguentar aquela situação, até que ela não aguentou e deu um basta. Ela pegou os filhos, nessa época eles moravam em Belém, voltou para o Ceará. Mas quando ela chegou aqui, a família fechou as portas, porque naquela época ninguém aceitava uma mulher, chamava desquitada. Uma mulher desquitada era uma desgraça para qualquer família. A família que sempre tinha acolhido Bernardina em todas as suas decisões, nesse caso, fechou as portas. E ela se viu numa situação que pode ser desesperadora. Uma mulher negra, sem apoio da família, ela com os filhos e sem posses, porque ela tinha tido todas as suas posses tomadas, já que ela não tinha mais o apoio nem da família, nem do marido. E o que é que ela fez? Ela se recusou a voltar. E ela decidiu utilizar o maior presente que ela recebeu dessa família. E o maior presente era a educação. Ela começou a utilizar o que ela tinha aprendido. Ela tinha muito prendada. As prendas das épocas de bordar, de coser. Ela bordava como uma fada. Uma amiga encomendou um enxoval. E ela fez um enxoval. E com o dinheiro do enxoval, ela conseguiu se manter por um tempo. O ponto era tão bonito que essa amiga passou para outra. Porque é engraçado, né, que as mulheres às vezes formam, desde os tempos mais remotos, teias de apoio. Começaram, aquelas amigas que não viraram o rosto para ela, começaram a apoiá-la, comprando os bordados e indicando. E ela começou a exportar bordado para o Ceará, para o interior do Ceará. Ela começou a mandar para Pernambuco, ela começou a mandar para Manaus. E nessa onda do bordado, essa ideia e esse projeto foi crescendo ao ponto que ela começou a trabalhar com outras mulheres que também bordavam. E ela montou uma loja. E com a grana que ela juntava desse trabalho, ela conseguiu criar os 3 filhos e fazer um pequeno império, construir um pequeno patrimônio. Só que a vida, ainda hoje a vida da mulher, né, das mulheres, a gente ainda encontra muitas dificuldades, mas naquele tempo encontrava muito mais. E essas dificuldades elas eram apoiadas por leis injustas feitas por homens. E existia uma lei muito injusta chamada Pátrio Poder. Essa lei dizia que a mulher incapaz de se... não é nem de se sustentar, que a mulher incapaz de responder por seus atos. Ela era incapaz de gerenciar sua vida. Por isso, ela tinha que viver sob a tutela de um homem. O primeiro homem seria o pai, que seria responsável por ela, por isso pátrio poder. Mas na ausência do pai, ela viveria sobre o jugo do marido. E na ausência de um marido, ela viveria sobre o jugo de um irmão, de um filho, de um neto. Os filhos, depois de crescidos e de olho, e querendo se intrometer na gerência dos negócios, eles acabaram por entrar na justiça e tomar a gerência do negócio criado por Dona Bernardina, que terminou seus dias privada de trabalhar no negócio que ela mesma construiu.
Essa minha amiga que me mandou essa história, anos atrás ela teve uma crise com a profissão que ela exercia, a profissão dela de formação, né? Ela viu que não sentia, que não tinha mais sentido aquilo, e sentia vontade de aventurar por outros caminhos. Ela começou a abordar como uma forma, nem sei se eu estou certa em dizer, mas ela começou a abordar. E na medida em que ela abordava, ela começou a se conectar com as histórias ancestrais, e mais claro dessa história que ela sempre ouviu, dessa injustiça que foi feita com essa mulher, que era a bisavó dela. E na medida que ela abordava e ia se aprofundando nessa história, ela encontrou um novo caminho. Hoje em dia ela tem um ateliê onde ela trabalha com costura, ela trabalha com artesanato e principalmente com bordado. E na hora que ela decidiu dar um nome para esse negócio, ela não teve a menor dúvida. Ela deu o nome do negócio de Ateliê Dona Bernardina. Muitas são as histórias dessas mulheres, né? E essas histórias nos acompanham quando a gente tem direito de estudar, quando a gente tem direito de ir e vir, quando a gente tem direito de abrir uma conta bancária, quando a gente tem direito de vestir uma determinada tipo de roupa, quando a gente tem direito de votar, quando a gente tem direito de dizer as nossas opiniões e escrevê-las, porque até escrever durante um tempo nos foi negado. Tudo que nós, mulheres de hoje, fazemos, eles vêm carregados da luta de todas essas mulheres que estão aqui e que vieram antes da gente e que permanecem vivas no nosso corpo, permanecem vivos nos nossos hábitos, permanecem vivos na nossa luta, na manutenção e na ampliação desses direitos. O nome desse projeto se chama Mnemosine. Mnemosine é a deusa grega da memória. Os gregos já tinham essa clareza da importância de se preservar a memória. E tinha vários mitos que falavam sobre isso. E a memória, nesse caso aqui, é feminina, para nos hermanarmos com essas mulheres. E aí eu faço essa pergunta: qual é a mulher que você admira? Quem é a mulher que lhe inspira e que fale? E conte a história dessa mulher para outras mulheres, para outros meninos, para as meninas, para seus filhos, para seus netos. E vamos continuar vivas esse ciclo de transmissão e essa história, porque, enfim, memória é feminina. Muito obrigada. Eu sou Paula Iemanjá, sou atriz, contadora de histórias aqui de Fortaleza, Ceará, e agradeço que vocês estejam aqui assistindo esse vídeo. Muito obrigada e até a próxima.